Debate sobre segurança pública. Nossos convidados são Alexandre Zakir, delegado de polícia, apresentador do programa Operação de Risco da Rede TV de 2010 a 2014. Coronel Camilo, deputado estadual do PSD, comandante da PM de 2009 a 2012. E Ari Friedenbach, advogado e vereador do PROS. Ele tem uma atuação toda voltada para a questão da segurança pública. A pergunta inicial que eu faço, na verdade, resume o debate todo. Eu queria que vocês fizessem um diagnóstico dos problemas de segurança hoje nas grandes cidades e médias cidades e o que tem de concreto para se fazer unindo as ações do governo, do poder público e da sociedade civil. Zakir? Olha, na minha opinião, eu acho que o modelo de segurança pública que a gente vive aqui no Brasil hoje é que precisa ser repensado. Não adianta a gente começar a lidar com questões pontuais, falar que o problema da segurança é a falta de punição, é a impunidade. Não adianta a gente falar que o problema da segurança é a justiça, é a polícia que não esclarece, é a polícia que não previne. Eu acho que o modelo como um todo, ele precisa ser repensado. E repensar o modelo, eu acho que não é uma coisa simples. Até porque as pessoas que hoje convivem em sociedade, elas têm uma necessidade imediata de uma resolução do problema e que não vai ser atingido sem esse pensar modelo novo de segurança pública. E aí a gente fica nessa dicotomia, nessa situação que nos causa um constrangimento muito grande, principalmente para nós que somos da área de segurança pública, e que é não enxergar uma solução imediata, ou qualquer proposta de solução imediata, a mim soa como sendo algo, ou como proposta eleitoreira, ou como proposta demagógica, ou como uma proposta que vem a querer calar um segmento que começa a se revoltar diante da sociedade, ou como sendo uma proposta irresponsável. E as propostas que me soam como sendo propostas factíveis, viáveis, possíveis de se buscar uma solução de problema, são propostas que todas elas demandam médio e longo prazo. E todas elas demandam algo que nós, aí toda a sociedade, acho que tem feito muito pouco. Pensar e refletir sobre o problema segurança pública. E sair daquela situação confortável que é que nós temos vivido como gestores de segurança pública, né? Então vamos lá, Zakir, eu concordo em parte até que você falou, mas eu acredito que sim, nós temos que tomar providências, como ele falou, a curto, médio e longo prazo, né? Ele falou mais a médio e longo prazo, mas eu acho que nós temos que tomar providência já. Na minha visão, assim, precisamos repensar o modelo, sem dúvida nenhuma, mas temos coisas que temos que fazer aqui e agora. A partir de quando? A partir de já. O Estado de São Paulo deu um exemplo aí nos últimos 10 anos com a queda de 72% dos homicídios, né? A polícia bate recorde de prisão aí, 37 mil nesses últimos 2 meses, né? Então o que nós precisamos fazer? Precisamos pensar o modelo, mas nós precisamos precisamos de uma vontade política, precisamos de um pacto envolvendo o Poder Judiciário, o Ministério Público, as polícias, o governo estadual, né? Ou seja, aplicar já o que nós temos na mão. Nós temos condições já de fazer alguma coisa pela segurança pública, né? Envolvendo o cidadão. Então, por exemplo, eu não posso ter um judiciário que sempre tem esse paternalismo em relação ao infrator da lei, né? Na hora de dosar a pena, dosar sempre pelo menor, na esperança de que ele pode se recuperar rapidamente, ou então, por exemplo, numa pena alternativa, partir logo uma cesta básica, né? Cesta básica é galho quebrado para o infrator da lei. Então nós temos providências a curto, médio e longo prazo. A curto prazo eu vejo o enrijecimento das penas, da forma de atuar das polícias, a próprio cidadão quer isso, o cidadão quer ordem, quer uma polícia mais firme, quer uma polícia que realmente efetue prisões, mas quer ver as pessoas encarceradas. Não adianta prender nesses 2 meses 37 mil e nem 3% é capaz de ficar, daqui um mês a gente vai lá, não está. E se ficar também, a legislação é muito branda, né? Então nós devemos já tomar atitudes para que isso aconteça, envolvendo a sociedade, tá? A médio prazo aí mexer na legislação, mexer no Código Penal, endurecer o ECA, não é possível um menor que cometa um latrocínio com 17 anos ficar no máximo 3 anos, e eu falo para todos aqui, não fica 3 anos. Ele começa lá a ficar num bom comportamento, que 1 ano e pouco ele está fora, sem antecedente, e vai praticar latrocínio de novo.
Então precisamos fazer isso. A médio prazo, mexer na legislação, e a longo prazo, o que eu vejo é remodelar mesmo o modelo das polícias aí no Brasil como um todo. Tá? Mas primeiramente, só para fechar essa parte inicial, vamos fazer funcionar o que nós temos. Nós já temos 2 polícias, temos 3, né, com a científica, temos a Guarda Civil, vamos somar isso e fazer funcionar enquanto trabalhamos, né, todas as atitudes já. Ou seja, até na educação, né, precisamos mudar a educação. Se nós não mudar a educação, não vai adiantar nada do que a gente está fazendo. A educação tem que ser mudada já, as medidas a médio prazo também tem que começar já, a longo prazo e a curto prazo, mas todas começando agora. Já, porque não podemos esperar amanhã, as pessoas estão morrendo, os policiais estão morrendo. Então, vejo que precisamos, aqui realmente mudar o modelo, mas eu acho que fazer funcionar o que está aí é prioritário, né? Isso cabe aos governos, cabe ao secretário de Segurança Pública, cabe aos dirigentes da polícia. Bom, eu vou só aqui complementar alguns pontos que eu acho que ficaram por dizer. Primeiro, eu acho que nesse repensar a segurança, uma questão que é muito importante é a questão de um judiciário extremamente lento. Eu acho que assim... Desculpa aí, o microfone está ligado? Tá. Já aproximei, agora está melhor? Eu ouvi a resposta, tá? Tá bom assim? Tá perfeito. Bom, então, complementando aqui o que já foi dito, uma das questões que eu acho muito importantes em termos de melhorar a segurança, ou melhor, diminuir a criminalidade, é a questão de nós termos um judiciário mais ágil. Assim, um processo aqui leva 10 anos, então fica a mensagem para o cidadão de que não há justiça, porque os processos levam muitos anos, acaba prescrevendo, ou acaba com esse protelar, você tem uma pena muito branda. Eu acho que a gente tem, como colocou o Coronel Camilo, a gente tem penas muito brandas. O Estatuto da Criança e do Adolescente urgente precisa ser revisto. Eu estava hoje de manhã falando sobre isso. Por exemplo, uma coisa que não existe no Estatuto da Criança e do Adolescente é o que faz com um menor que seja um psicopata. A nossa lei é absolutamente omissa nesse aspecto. Isso é uma coisa que não pode acontecer, para não acontecer o limbo que a gente teve no caso do Champinha, que fica pode, não pode, como é que faz? Então a gente precisa ter uma clareza na lei com essa questão, que é uma minoria, obviamente, de jovens psicopatas, mas a lei precisa ter uma previsão legal muito clara em relação a isso. Uma outra questão que eu acho também que não foi dito aqui, que eu acho muito importante, é o envolvimento da sociedade civil na segurança. Nós tivemos uma experiência muito boa aqui no Carnaval, na Vila Madalena, apesar do que diz a imprensa, com a participação da PM, junto com a sociedade civil, foi montado um sistema de monitoração que foi muito eficiente. Nós não tivemos nenhum crime violento, apesar de aproximadamente 70 mil pessoas por noite na Vila Madalena. A PM, junto com a sociedade civil, tiveram condições de atuar de uma forma muito eficaz, e nós estamos usando, inclusive, esse modelo para ampliar agora. Eu tenho feito projetos aí para a gente ampliar essa questão da monitoração. E monitoração, foi uma coisa que eu aprendi recentemente, que é importante, é diferente de monitoramento. Monitoramento é quando a gente tem essa câmera que filma, e aí vai lá para o Datena, mostra o cara matando, mas o que faz até achar se é que vai prender. Monitoração é monitorar com ação. Ou seja, é um momento, é imediata a resposta, até no sentido preventivo. Quando você vê um elemento que vai cometer, a polícia consegue agir antes. Isso a gente obviamente precisa ter uma polícia preparada, em condições de dar essa resposta imediata, mas essa interação da sociedade civil com a polícia também faz uma diferença muito grande na segurança. Só pegar um gancho aí do que estava falando o nosso Ari Friedenbach. É fundamental a participação do cidadão. Não tem como fazer nada no serviço público se o cidadão não colaborar. É importante, não vai substituir nunca a polícia, é um dever, né, da polícia, do Estado, a segurança pública, mas é a responsabilidade de todos nós. Então, um exemplo para isso, que é feito dentro da Polícia Militar, e vai nesse exemplo de Madalena, vai no dia 15, vejam aquelas fotos daqueles policiais junto com a população no dia 15, na grande manifestação aí com mais de 1 milhão de pessoas na rua. Então, o que é? É o trabalho de polícia comunitária, trabalhar junto com o cidadão. Vejam outro exemplo, Jardim Ângela, tinha os maiores indicadores aí de homicídio do mundo, e hoje tem poucos homicídios naquela região, porque há entrosamento entre a polícia e o cidadão. O cidadão oferecendo informações
exercendo a cidadania, nós vamos falar mais um pouco sobre isso daqui a pouco, mas participando da segurança pública. Ou seja, vendo um problema, comunicando a polícia, ajudando. A polícia não é onipresente, nenhum poder é onipresente. O prefeito não é onipresente, o governador. Então, algumas coisas que acontecem na sua rua, no seu bairro, precisam ser comunicadas para a autoridade para que ela possa tomar providência. E é assim a polícia comunitária. Trabalha junto com o cidadão, isso deu certo no mundo, onde se trabalha integrado cidadão, polícia, poder público, as soluções construídas, elas são mais perenes e levam a melhor qualidade de vida. Camilo, Estou completamente de acordo. Só para a gente aproveitar, eu acho que o que surge aqui são 3 pessoas que concordam absolutamente com tudo. O que a gente tem são pequenas mudanças de ponto de vista. Porque quando eu digo que a gente precisa mudar o modelo e que as soluções imediatas elas não são suficientes, isso é uma realidade. Porque hoje a Polícia Militar ela tem atuado intensamente na prevenção. A Polícia Civil, dentro dos seus limites, tem atuado intensamente na identificação, na busca das soluções desses problemas. A Guarda Civil também, dentro dos seus limites, tem atuado. E nada disso hoje reflete para a sociedade como sendo algo que, no mínimo, pode estar sendo satisfatório. Não está satisfatório. Então, quando eu digo assim, que nós temos que repensar o modelo, não é que nós temos que parar de fazer o que nós fazemos. Não é que nós não temos que buscar as soluções imediatas, porque as soluções imediatas, eu enxergo que elas estão sendo feitas. O judiciário tem os seus limites por ser um outro poder, por ser formado... Limite da lei. Sim, limite da lei. Sim, tem os seus limites. Eu só questiono o judiciário de vez em quando a dosimetria da pena. Né? Mas ele tá amarrado na lei, não tem muito jeito. Eu concordo, Camilo, mas eu acho que mais desagradável do que a sensação... Solta, né? A polícia prende, o delegado solta. Não, ou não é um delegado que todo solta. mundo cumpre a lei, né? Isso é muito não, importante mas ficar claro. O delegado né? não tem condição de soltar ninguém. Não, o delegado assim, só pode prender, ele não tem essa autonomia agora, de soltar. Quando se solta é porque a lei prevê, né? Sim. Quem cria a lei é o legislativo, o resto cumpre. Agora, o que a gente vê são amarras que nós temos no nosso sistema como um todo que impedem essas soluções que a gente enxerga como sendo soluções imediatas que podem ser viáveis. Porque se encarcerar todo mundo e não colocar na rua, eu não tenho sistema carcerário que vai poder abrigar todo mundo, não Por isso cabe. que o Estado precisa trabalhar. Então o Estado tem que começar onde? Aumentando o número de presídios. Mas será que ele não tem que começar na escola? Não. Será que ele não tem que começar na família? Será que não é a família que tem que começar? São duas coisas em paralelo. Uma coisa é melhorar por isso a que eu digo, Ari, que é uma mudança de modelo. Porque não adianta começar com um, com outro, com outro, com outro. Zaqueiro, são ações todas que precisam caminhar em paralelo. Então, mas eu ainda vou um pouquinho além. Comandamos a PM 3 anos aí e dá para fazer melhor. Esse é o ponto. Com o que nós temos hoje, olha, eu falo e assino embaixo o que eu estou falando. Com a estrutura que tem o Estado de São Paulo, com as viaturas que tem, com a tecnologia que tem, com os sistemas inteligentes que tem, fazemos menos do que nós temos condições de entregar para a população de São Paulo. Coronel, nós precisamos... quantos furtos e roubo de veículo nós temos por dia? Tudo bem, precisamos trabalhar na educação para que isso acabe, precisamos melhorar a legislação, mas o que eu estou dizendo é hoje, eu estou dizendo o que foi aplicado. Olha, eu vou dar um nome aqui para o que eu estou pretendendo concluir, chama-se integração. As polícias têm que trabalhar mais integradas, como se começou a trabalhar... E aí o que acontece? Nós até suprimos um problema da legislação de repente. Né? Então, por exemplo, dentro do próprio modelo, nós não precisamos criar um novo modelo de polícia, por exemplo, para se poder fazer boletim em qualquer lugar. Boletim é um registro, não é uma ação de polícia judiciária. Então, por que eu não posso ir numa base da polícia fazer um boletim? Por que eu não posso... Por que a polícia não pode fazer o boletim na viatura? Concordo, ou seja, aí o que eu pego? Então, esses detalhes... Só uma interrupção. Assim, essa agilidade que você está falando, Camilo, vai de encontro assim, porque a polícia trabalha com esses dados. Se as pessoas têm facilidade de registrar o boletim, a polícia vai ter um mapeamento muito melhor. Olha o sucesso da delegacia eletrônica. Gente, tá de parabéns aí a Polícia Civil para a delegacia eletrônica. Eu concordo com isso. O que eu, como um bom árabe, ao lado de um judeu que só nesse nosso país abençoado a gente pode ter esse tipo de relação maravilhosa, eu não consigo me afastar do que se chama número. Quando a gente coloca os números em prática, quando a gente começa a discutir os números, esses números são insolúveis e inviáveis. Se eu tenho 500 furtos e roubos por dia de veículos em São Paulo, se eu começar a colocar e fazer a conta de quantas pessoas eu vou ter que ter para se dedicar só a esse caso, eu ocupo quase que todo o efetivo da Polícia Militar. E aí eu tenho inúmeros outros crimes
que são violentos também, que demandam uma repercussão de atuação do ponto de vista do Estado intensa, e eu tenho inúmeros outros crimes que nem são tão socialmente relevantes, vamos dizer assim, mas que acabam demandando um número maior ainda de policiais. Então, o efetivo, diante desse modelo que nós temos, de demanda, ele não encontra um número possível de ser solucionado. Concordo com você. Aí eu desafio o senhor, Coronel Camilo, desafio no bom sentido, de pensarmos juntos, né? Como é que eu posso, aqui no Brasil, ter, abre aspas aí, um resultado de esclarecimento por policial civil, próximo ao que eu tenho em Nova York e Londres, e ter uma discrepância de que esse resultado, quando jogado nos números absolutos, representa 3% de esclarecimento diante da sociedade. E toda a sociedade cobra, a Polícia Civil só esclarece 3%. E quando eu pego o policial, quando ele trabalha, o que ele produz muito próximo do que o policial de Nova York e de Londres produz. E eu estou lidando com um ser humano. O que eu tenho aqui é uma falácia, uma estrutura que não consegue se sustentar. Essa estrutura não se sustenta porque os números derrubam qualquer raciocínio em cima disso. Eu tenho hoje a Polícia Militar trabalhando 24 horas por dia. Quando diz a quantidade de atendimentos que o Copom faz, não tem lugar no mundo que a gente tenha eficiência que a Polícia Militar tem. E, no entanto, nós encontramos o quê? Algo que não atinge a mínima da expectativa. A Guarda Civil aqui de São Paulo, a quantidade de próprios públicos que ela tem e que deveria tomar conta, não toma. Ela não dá conta do serviço dela e não consegue buscar para a sociedade algo que possa dar um mínimo de alento. Alexandre, só vamos fazer discordar um pouquinho com relação aos próprios números. Ao longo do tempo, olha, e vocês que estão nos assistindo, a polícia de São Paulo não, o Estado de São Paulo é o maior case mundial de combate aos crimes mais graves, no caso do homicídio. De 99, quando chegou a 35 homicídios por 100 mil habitantes, cerca de 11 mil, quase 12 mil pessoas morriam em 99 no Estado de São Paulo. Para 2011, e agora está voltando a essa queda, mas 2011 foi o menor indicador lá, foi 10,2 por 100 mil habitantes. Nesse período se caiu de 12 mil para 4.200 pessoas, ou seja, os números mostram que é possível. Coronel, precisamos. Posso só fazer um parênteses? Desses 12 anos que o senhor está citando, 6 deles eu passei dentro do Departamento de Homicídios, trabalhando na linha de frente. Eu sei o quanto custou para cada policial que lá dentro trabalhava e se matava. Realmente é um case de sucesso. É um caso assim, a ser levado e estudado em todo o resto do mundo. A pergunta que eu faço é, e hoje o resultado que nós temos satisfaz a sociedade? Mas o que eu estou dizendo aqui é o seguinte, olha, dá para fazer melhor. Dá para fazer melhor. De lá para cá, muita coisa melhorou, os sistemas melhoraram, dá para usar mais monitoração, queira, né? Não adianta monitoramento também sem a resposta policial no fundo. Agora, uma questão aqui também que nós estamos discutindo, como se a polícia fosse responsável pela segurança do Estado. Não é verdade. Não é verdade. Por que se diminuiu também nesse tempo? Porque tinha colaboração do governo. Tinha colaboração de um governo que estava preocupado com a segurança pública. Se não tiver vontade do governo, vontade dos políticos, principalmente aqueles que estão no executivo, não funciona. Então, o que acontece? Segurança pública não é só polícia. Então, 60% dos crimes, tem um estudo de 98, Clark e Ferguson, são dois pesquisadores que estudaram o mundo, 60% dos crimes são de oportunidade. Então, se a cidade, se o Estado tomar conta do ambiente, que o ambiente dentro da oportunidade, nós temos lá o triângulo do crime, né? O indivíduo, o ambiente e a vítima. O ambiente é o que mais influencia no crime. Tanto é que Tolerância Zero em Nova York, com o Giuliani, deu um grande caso de sucesso, só que Nova York é uma cidade só. Por isso que eu falo que São Paulo é um case mundial. Nova York foi uma cidade, Bogotá foi uma cidade, teve queda, tudo bem, teve uma queda muito boa, mas uma cidade só. Desculpa, só uma pergunta. Nova York é um case de sucesso, mas se eu sei... eles têm muitas polícias em Nova York, houve uma integração dessas polícias. Então, mas lá eles tinham 7, 8, eu acho que é uma coisa importante. Mas é integração, a palavra é integração. Mas só para fechar o raciocínio, então o que acontece? Segurança pública não é só um problema de polícia.
Quando o prefeito da cidade não cuida lá da sua iluminação, das caçambas irregulares, dos camelôs irregulares, da desordem da cidade, isso cria um ambiente propício para o crime. É lógico que ele vai acontecer. Nos grandes exemplos do mundo, onde se diminuiu a criminalidade, se preocupou com os pequenos delitos, né? O outro caso lá, vejam aí, acompanhem, procurem conhecer um pouquinho sobre a teoria das janelas quebradas. Foi um exemplo na mesma linha, ou seja, se eu deixar um ambiente organizado, leva à organização. Vou dar para que todos entendam direitinho. Quem usa o metrô de São Paulo, entra lá, vê o metrô quebrado, vê o metrô rasgado, não vê. Por que que não vê? As pessoas se constrangem em jogar papel no chão. Por quê? Porque está limpo. Porque está limpo. Agora, sabe como isso é mantido? O metrô, toda noite que para lá o vagão, o que tiver lá, ele pinta na hora o banco, ele tira, ele troca a borracha que o pessoal corta, ou seja, está sempre zelando. Então, se o subprefeito, aqui no caso da capital, ou o prefeito no caso do interior, não tirar um entulho de uma esquina, no dia seguinte não vai ter só aquele entulho, vai ter sofá, geladeira, por quê? Volta a questão mais a longo prazo que é da educação. Mas assim, todos precisam colaborar na segurança pública, os cidadãos, o poder público, as religiões, né, a sociedade civil organizada, a mídia, a imprensa tem um papel fundamental na segurança pública, ou seja, na formação da sensação de segurança. Então a gente concorda em muito mais do que a gente imagina, Camilo, pelo seguinte, é mudar o modelo. É o modelo de enfocar, é o modelo de discutir as coisas. Concordo plenamente, Zaqueiro. Concordo. Porque o que nós temos hoje se tornou insustentável. Aí, eu não concordo com programas de televisão que só levam à desgraça e não conseguem fazer nada propositivo. Exato. Isso eu não concordo com alguém que se apresenta para discutir segurança pública, sendo um sociólogo, sendo um jornalista, seja quem for, que não apresenta algo que tenha sido debatido e discutido e que seja algo concreto. Porque senão você só joga para a galera, né, que é o que a gente está acostumado a ouvir isso, você só joga, você cria aquele sensacionalismo e as pessoas surfam em cima desse sensacionalismo. E isso que incomoda, a gente não consegue construir uma sociedade séria, a gente não consegue construir uma sociedade que aprofunde nas questões se você não começar a raciocinar em cima disso. Outro dia eu estava indo de uma reunião pela Secretaria da Saúde para outra e eu estava com o motorista do Estado que era um deslocamento oficial de trabalho. E aí saiu a notícia, né? A rota matou não sei quantas pessoas. E o enfoque que estava sendo dado, Camilo, vou ser franco... Vou falar sobre isso. Me magoou, porque estava tratando como se fosse a rota um esquadrão de extermínio. E não é. Mas a reação do meu motorista foi dizer, tem que matar mesmo. Eu virei e fiz a primeira pergunta para ele, como você está dizendo isso, cara? Quantos filhos você tem? Ele falou, eu tenho 3. Quantos anos tem seus filhos? 22, 20 e 17. Eu falei, teu filho de 17, de 20, sai à noite? Sai. Se você acha que esse raciocínio tem que matar mesmo, se o dia de amanhã eles derem o azar de estar com uma turma que não seja uma turma correta, que não seja aquela turma que você conhece, que sejam bons meninos, se chega um policial para exterminar, vai exterminar teu filho junto. E não é isso que a sociedade quer. A sociedade quer uma polícia forte, não violenta. E a rota não tem sido uma polícia violenta. Ela tem sido uma polícia que tem enfrentado criminosos que partiram para o confronto com a polícia e que desmoralizam completamente se essa polícia não reagir. E não é que desmoraliza, ela desmoraliza porque a sociedade não vai encontrar nela o respaldo que ela precisa. Outro dia assistindo um debate de uma procuradora da República, Camilo, dizendo que o policial não pode reagir dando tiro. Ele tem que esperar ser alvejado. Peraí. Se o policial tem que ser alvejado, ele virou um suicida, uma profissão de suicídio. Todo mundo usa arma de brinquedo aqui, então acho que ela pensa isso. É essa falta de seriedade na notícia, no enfoque, que me incomoda profundamente. E é isso que eu digo que tem que mudar o modelo. Aí a gente muda o modelo de discussão na escola, o modelo de discussão na família, o modelo de atuação da imprensa de atuação do executivo, do legislativo, a imprensa tem um papel muito judiciário. Importante no aspecto de educação, de assumir o seu papel, não só de ficar mostrando crime, mas, por exemplo, eu vou muito à periferia hoje em dia, e aí você vê aqueles córregos com sofá, com pneu, com um monte de coisa. Assim, depois fala, porque encheu, porque a prefeitura não limpou. As pessoas vão e jogam um sofá no córrego. Educação. E aí, então, assim, eu acho que a imprensa tem um papel muito importante, muito responsável, devia assumir
o seu papel como educador também. Sabe, de fazer dúvida. campanhas das pessoas não jogarem lixo na rua. A coisa que você falou agora há pouco do entulho, sabe? Senão no dia seguinte vai ter entulho. Também o município precisa limpar. Agora a pessoa não pode jogar. E as Sem pessoas dúvida. precisam ter, participar da segurança, esse envolvimento também. Então deixa eu só comentar um pouquinho aí sobre a rota que o Zaki falou. Isso aqui Que defendi, hein? Não, Eu defendi aqui, defendeu. Então, assim, pessoal, vamos explicar direitinho o que é a Polícia Militar, o que é a rota, e eu vou aqui fazer um contraponto com a palavra do senhor Júlio César Neves, se eu não me engano, nosso ouvidor de polícia. Fez um relatório que a rota é o batalhão que mais mata. É óbvio que isso vai acontecer. Pessoal, a Polícia Militar trabalha em 6 grandes áreas aí: bombeiro, trânsito, rodoviária, ambiental, policiamento territorial, choque. E o choque é uma tropa reserva do comando. O choque está lá a rota, o GAT, o canil, o COI, que faz o policiamento lá em praças esportivas, que faz a escolta de preso. Então, quando que a rota é acionada? É quando uma ocorrência mais grave acontece. Se não, ia uma rádio patrulha lá, porque a maioria das ocorrências, e está aqui o nosso menino que sempre fazia aí a abertura dos programas na TV, a maioria das ocorrências... Obrigado pelo menino, viu? Estou feliz agora. A maioria das ocorrências são ocorrências de gerenciamento de conflitos, de conflitos. Agora, quando que a força tática, que é um policiamento, né? A rádio patrulha trabalha com 2 homens, com a pistola .40. Tem a força tática, já é uma viatura maior, né? Provavelmente aí uma Hilux, já tem 3 policiais, já tem carabina. A rota, que é uma Hilux também, normalmente vão 4 policiais com armamento pesado. É para enfrentar a criminalidade mesmo. Ela vai nos crimes mais graves. Então, senhor ouvidor, vai acontecer isso mesmo. Agora, a rota, eu vou dizer outra coisa para o senhor, é a tropa mais querida da Polícia Militar. Ela, no desfile de 7 de setembro aqui na capital, no Sambódromo, é impressionante. Quando as viaturas de rota passam, a população levanta e bate palma. Eu vi isso como comandante-geral lá nos 3 anos que eu fui no desfile. Outra coisa, quem mais sentiu a necessidade da rota foi a periferia, é onde acontecem mais crimes de homicídio. Quando eu saio do centro para a periferia, eu tenho mais crimes contra a pessoa, no centro mais contra o patrimônio. Agora, alguns números da rota, senhor ouvidor. Não é que a rota matou 500, a rota, infelizmente, teve 500 confrontos. A maioria dessas pessoas trocou tiro com a rota, né? Ou fez menção de atirar. Né? Ninguém da rota levanta de manhã, hoje eu vou lá executar uma pessoa. Não é assim, senhor ouvidor. Vai lá para garantir, como o nosso delegado bem falou, precisa de uma polícia firme e não é arbitrária. A rota é considerada pela população mais pobre uma das tropas mais educadas da Polícia Militar. Tem um treinamento muito forte. O ano passado fez 900 abordagens. Aliás, a Polícia Militar faz por dia, 26 mil abordagens. São 160 mil ligações por telefone 90. Mas vamos voltar à rota. O ano passado ela apreendeu 237 armas, senhor ouvidor. 37 fuzis. Essas pessoas, eles não estavam brincando, né? A rota teve que trocar tiro com eles para manter a ordem? Teve, porque senão morria. Nós já enterramos 13 policiais esse ano. Só por ser policiais, alguns jovens morrem, como Camilo, que foi confundido até com meu filho no dia aí, tá? O cadete da Academia do Barro Branco, só por ser policial. Então, assim, vamos conhecer um pouquinho para falar, e principalmente pessoas, como estava falando da imprensa, que tem o poder de formar opinião, que está num cargo público, tem que falar. E quando tem que criticar, tem que criticar. Quando tem problemas, a própria polícia, através de suas corregedorias, atua. Então, quando tiver errado, tem que falar também, não tenha dúvida nenhuma. Mas vamos falar com responsabilidade. A mesma liberdade que o senhor tem de falar, eu gostaria que o senhor tivesse também um pouco mais de responsabilidade para usar isso, para não falar desse jeito e dar uma visão deturpada que vai para o mundo essa visão, não fica aqui, e a nossa imagem fica negativa. São Paulo, senhor ouvidor, ainda é, com todos os problemas que nós estamos discutindo aqui, o melhor estado em termos de segurança pública. Está longe do que nós, população de São Paulo, queremos. Em números absolutos, como falou o delegado, é muito grande ainda, mas com certeza não é desta forma que nós vamos melhorar. E aí vai o papel da imprensa que o Ari estava falando. Dentro da polícia comunitária, ou seja, trabalhar com o cidadão, tem 6 grandes aí que atuam. A polícia, as autoridades, os religiosos, e um chama-se imprensa.
pessoal da imprensa faz um trabalho maravilhoso, mas poderia ajudar mais. Por isso que nós criamos, eu e o Zakir lá, quando eu estava no Comando Geral e ele estava na direção do programa, mostrar como atua a polícia. Saiu aí a Operação de Risco, Polícia 24 Horas, os Águias da Cidade, para que a população conheça a polícia que tem. Tá? Tem uma polícia boa. A única discordância nossa aí, não é discordância, né? Mas é a forma. Eu acho que é possível fazer mais com o que nós temos. Temos que fazer mais com o que existe hoje, sem deixar de lado o que ele fala que é extremamente importante, repensar o modelo. Tá? Então, só para finalizar, senhor ouvidor, o senhor está convidado aí um dia a conhecer a rota, ir lá, ver como é que é o trabalho da rota, antes de fazer essas declarações na imprensa que acabam denegrindo a imagem de uma das melhores tropas da Polícia Militar de São Paulo. De repente pode até ser uma sugestão, né? Pode exercer o papel e ouvir, para poder entender o que é, para poder depois de ouvir, falar. Eu não queria chegar a isso aí, né? Mas é ouvidor, né? Não é falador. É assim, um ouvidor da polícia mostrar que absolutamente não conhece a polícia, né? Isso eu acho bastante estranho. Não conhecer a polícia e não conhecer as instituições no Brasil é algo que é próprio de uma grande parcela da população. Mas um ouvidor não é ninguém conhece. Né? Um ouvidor tem por obrigação saber o que está falando. Infelizmente, o que nós temos hoje são gestores que refletem exatamente esse lado pior que existe na sociedade, que é o do desconhecimento. São pessoas que não enxergam e não buscam tecnicamente caminhos viáveis. Aí, Camilo, pelo amor de tudo, não é que eu estou dizendo que não tem que melhorar sim, concordo. É que o que hoje a PM faz em números absolutos é assustador. É muito grande. E mesmo assim, está muito longe. Se a gente parar para pensar, se com o efetivo que ela tem, que são 94 mil homens e mulheres. Homens e mais aqueles temporários, né? O temporário acabou, por isso que era 100 mil. Né? Bom, você deve estar com 100 mil na cabeça por causa disso. Com 94 mil homens, ela faz isso e está muito longe de Posso dar só os números aí? Posso dar só os números, só para complementar o que o nosso delegado está falando? Ó, são 160 mil ligações por dia no Copom, 15 mil vezes uma viatura atende o cidadão de São Paulo, são 55 partos, olha só, partos, o policial é treinado para fazer parto, porque quando ele chama outro órgão do Estado não vai, a viatura vai, na última hora acaba fazendo parto. O retrabalho que nós estamos falando, são quase 20 mil, às vezes 22 mil recapturados por causa da nossa legislação, saída temporária, progressão. Então, os números são fantásticos. 15 mil armas recolhidas por ano, tudo nessa linha. E é um retrabalho. Por quê? Porque não vão ficar encarcerados a maioria deles. São pontos de vista, né? Os números são realmente fantásticos se você parar para pensar no que é o trabalho que tem sido feito. E é tenebroso se você parar para pensar que é algo que não reflete nem em sensação de segurança para a sociedade, não reflete em algo que possa dizer para a sociedade, olha, estamos melhorando e muito. Então, se a gente parar para pensar, Camilo, são 94 mil homens. Se eu triplicar esse efetivo, eu também não vou conseguir atingir algo que possa refletir na sociedade como sendo positivo. E nem se eu quintuplicar esse efetivo, se eu fizer vezes 10 esse efetivo, já também não vai dar encaminhando resultado. para as considerações finais e pegando esse gancho, o que existe hoje? Uma sensação de insegurança da população. A população quer se sentir segura. Nós fizemos o diagnóstico aqui nesse debate de vários problemas e apontamos algumas soluções. Mas o que fazer para a população ter essa segurança maior, essa sensação de segurança, em curtíssimo prazo? O que teria de urgente para a população se sentir mais segura? E outra reclamação da população de parar de ser vista como número, como estatística, e ser visto como cidadão de fato, como ser humano. Então, nas considerações finais, eu queria que vocês abordassem esses... Pode, à vontade aí. Então, vamos lá. Bom, o que nós podemos fazer hoje? Primeiro, participação, exercer a cidadania. Aumentar o sentimento de pertencimento, que você que está nos assistindo, o sentimento de pertencimento. Não é cuidar só da sua casa para dentro, é cuidar da sua rua, da sua praça, em todos os sentidos, seja por causa do buraco, iluminação, água, mas principalmente pela questão policial. Exercer a cidadania não é chegar lá e ver duas pessoas consumindo droga e querer agir, não, é comunicar a polícia. Se não quiser ligar 190, liga 181, que é o Disque Denúncia. Então, a primeira coisa é a participação popular, isso aí não tenha dúvida nenhuma. Segundo, as polícias hoje trabalhar de forma integrada.
Eu não posso ter só a polícia militar só patrulhando e no outro lado a polícia investigando. Muitas vezes elas têm que trabalhar em conjunto para poder estar lá o policial, a paisana, no meio de onde a coisa está acontecendo e acionar a polícia quando militar, porque às vezes ela fardada não consegue pegar. Se isso for melhor integrado, vai melhorar, as viaturas vão demorar menos tempo dentro do distrito policial e vai ficar mais tempo na rua. Isso é imprescindível, a polícia precisa ficar. E para a sensação de segurança, nós conseguimos ultimamente melhorar isso daí. Um exemplo da capital é a Operação Delegada. Colocar os policiais trabalhando aí quando quiserem, no dia seguinte, não é a forma ideal de maneira nenhuma, mas aí o aumento de efetivo policial acaba trazendo a sensação de segurança. Então, a principal, assim, que eu pudesse caracterizar aqui do que a gente está conversando, é o trabalho integrado e produzindo ações com resultados já. Num segundo momento, trabalhar desde já também, mas para conseguir resultados a médio e longo prazo, que é mudar a legislação e mudar o sistema penal, o sistema hoje da persecução penal que existe no Brasil. Mudar o modelo de segurança pública. Bom, só complementando, uma coisa que eu acho que precisa diferenciar é sensação de insegurança com insegurança de fato. Eu acho que em sensação de insegurança, muitas vezes, aí eu responsabilizo sim a imprensa da forma que divulga as coisas, a falta de, no Brasil, a gente não tem o hábito de mostrar boas ações, seja de prefeitura, seja de polícia. A imprensa odeia boas notícias no Brasil. Isso eu acho que também é uma coisa educativa, a gente mostrar as boas experiências, até para que sejam copiadas por prefeituras. Eu acho que isso é muito importante. E, voltando ao que eu falei antes, que eu acho que é muito importante também, a participação da sociedade civil, como a gente falou bastante aqui. Eu acho que isso é fundamental. A participação, não só comunicando, como atuando nesse, por exemplo, o que eu falei da Vila Madalena, que foi uma ação concreta de participação, de integração. Uma verdadeira parceria. Parceria da sociedade civil, Polícia Militar, Guarda Civil Metropolitana, Polícia Civil. Eu acho que quanto mais juntos todos trabalharem, a gente vai ter uma polícia melhor e uma sensação de segurança e segurança de fato. Eu tenho uma responsabilidade muito grande com o que eu falo. Eu me preocupo muito com o que eu falo. E quando perguntam para mim o que fazer para dar uma solução imediata, de curtíssimo prazo, eu pergunto, o que é curtíssimo prazo? Curtíssimo prazo é uma semana, um mês, um ano, 5 anos? Porque se você parar para pensar no que é uma história de uma nação, pode ser 10 anos, 100 anos, 20 anos. Agora, curtíssimo prazo para nós, se a gente for extremamente egoísta, é o ano que vem, eu quero agora, eu quero para esse ano, para essa semana. A curtíssimo prazo, eu vou ser franco, não me achem derrotistas, não existe nenhuma medida que possa ser tomada a curtíssimo prazo para a gente resolver esse problema. Esse problema não é solúvel a curtíssimo prazo. E eu, diferentemente do que vou sugerir, vocês sugeriram, eu acho que a coisa mais importante do papel da sociedade é educar o seu filho. Educa o seu filho para que ele não se transforme num criminoso. Esse é o primeiro passo. Primeiro passo, cuida do seu filho. Não fica reclamando do vizinho, do governo, da sociedade, do que for. Cuida do seu filho. Segundo passo, Estado, sociedade, cobre do Estado educação. Esse é o segundo passo. E nós estamos falando de curto prazo, na minha opinião. Porque 15 anos para uma sociedade é curto prazo. Eu daqui a pouco estou aposentado, mas eu tenho 2 filhos, daqui a pouco esses meus filhos vão ter outros filhos. Eu não vou estar aqui, mas e a sociedade? Vai continuar. E essa discussão vai continuar? Então, o segundo passo, na minha opinião, é cuidar, sim, da educação formal. Lembrando que eu vou estar lidando de uma educação complementar, que ela começa em casa e que a gente esquece, que é só cobrar, que é repassar o papel mais uma vez a dos coisa outros. de jogar para o Estado, Assim, os pais têm que cuidar dos seus filhos. Sim. Isso eu acho uma coisa muito... E as pessoas Cada um tem que fazer a sua parte. Tem que cobrar do Estado a educação. E o terceiro passo, aí, Camilo, eu acho que a gente entra naquilo que a gente tem concordado aqui, talvez com palavras um pouco diferentes, mas é um modelo diferente de polícia, sim. Um modelo de persecução criminal diferente.
O que eu estou dizendo que é diferente é que o que nós temos hoje não atinge as expectativas. Eu acho que a prevenção, com um modelo diferente, também tem que ser repensada. Eu acho que a repressão, com um modelo diferente, tem que ser repensado. Essa troca de informações das instituições é fundamental também para a gente viabilizar tudo isso. Então, a minha solução de curtíssimo prazo é cuidar dos nossos filhos. Brilhante. Queria agradecer a participação do Zakir, Ari, Coronel Camilo. A curtíssimo prazo a gente fez esse debate num programa diferente, propondo as coisas diferentes que você está dizendo, e a imprensa tentando ser positiva, a gente buscando soluções para esse assunto. Então, a participação de vocês com esses objetivos foi essencial. Eu só posso agradecer a oportunidade de debater e aprender um pouco com vocês. Eu agradeço aí, a gente sempre aprende, né? Aprendo com o nosso amigo Zakir, aprendo com o grande amigo aqui, Ari de Frendenbach, que eu deixei na Câmara agora, né? Fui para a Assembleia. E a você que está nos assistindo, né? Eu concordo plenamente com ele. Vamos trabalhar dentro de casa, vamos começar no que é nosso, naquilo que a gente tem poder para mudar, né? Que é a própria casa da gente aí. E contem sempre aí com profissionais aí na área da segurança que querem fazer a diferença. Bom, eu também queria agradecer a oportunidade de estar aqui. Sempre aprendemos nesses debates, sempre a gente aprende alguma coisa. Então, acho que é muito importante debater realmente, como você bem colocou, acho que é o mais imediato. E a educação, conforme o Zakir colocou brilhantemente, é fundamental. Nada vai mudar se a gente não tiver educação. Obrigado a você. Valeu. Valeu. Olha, quando você me chamou para fazer um programa diferente, eu comecei a desconfiar.